E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje e decodificar tintim por tintim o que significa receber uma notificação de medida protetiva. A ideia aqui é tirar aquele pânico inicial da jogada e focar 100% nos fatos e na estratégia jurídica que a gente precisa ter em mente. Nossa rota de navegação vai ser super direta. Primeiro, o que é exatamente essa medida? Depois, o que não fazer de jeito nenhum. Em seguida, os passos práticos para a defesa e, por fim, os riscos e as consequências legais de tudo isso. Parte 1. O que é, de fato, a medida protetiva? Olha, o ponto crucial aqui, e que muita gente confunde, é o seguinte: receber essa notificação não significa, de forma alguma, que a pessoa alvo da medida é considerada culpada ou já foi condenada por um crime. Não é isso. Trata-se de uma decisão judicial urgente e totalmente preventiva. Ela é desenhada estritamente para proteger uma suposta vítima e evitar que um conflito aconteça ou piore. É que rola um mito enorme por aí, né? Mas existe uma diferença absurda entre uma condenação definitiva, que é aquela que só acontece depois de um julgamento completinho com direito à defesa, e uma decisão preventiva. A decisão preventiva é concedida muito antes de qualquer investigação terminar. É jogo rápido mesmo. E para entender a velocidade desse jogo rápido, pensem no número 48. Esse é o prazo, em horas, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Essa regra basicamente obriga os oficiais de justiça a entregarem a notificação da medida em, no máximo, 48 horas após a decisão do juiz. O foco é garantir a máxima urgência no isolamento das partes. Então, é vital entender a lógica de bate-pronto do sistema. O juiz não vai sentar e analisar fatos ou cruzar provas num primeiro instante. A decisão foca exclusivamente em proteger a suposta vítima, baseada apenas no medo que foi relatado lá no boletim de ocorrência. A justiça simplesmente emite essa ordem de forma instantânea. E muitas vezes faz isso sem nem escutar a pessoa que está sendo intimada, priorizando proteção imediata em vez da investigação detalhada dos fatos. Vamos para a parte 2. O que absolutamente não fazer. Aqui a gente bate de frente com um verdadeiro muro de proibições absolutas. É totalmente proibido qualquer tipo de contato direto via WhatsApp, redes sociais ou ligações. Nada. Também não pode, de jeito nenhum, pedir para um amigo ou parente mandar recado, viu? É proibido se aproximar dos lugares que a pessoa protegida frequenta ou tentar dar aquela provocada de longe. Se tiver proibição expressa de entrar no imóvel compartilhado, nem pise lá. E a regra é de ouro: nunca, jamais responda mensagens, mesmo que a suposta vítima puxe assunto primeiro. Quebrar qualquer uma dessas regras simultaneamente transforma uma medida preventiva numa prisão em flagrante na mesma hora. Para ficar ainda mais claro, o maior perigo é exatamente esse, o contato. Mesmo que a suposta vítima inicie a conversa como uma espécie de teste, responder a isso é um risco direto e reto de ir para a cadeia. Ceder àquela vontade maluca de se explicar por mensagem ou fazer uma ligação rapidinha só para esclarecer as coisas é literalmente o erro mais comum que joga as pessoas direto atrás das grades. Beleza, entendido o que não fazer, vamos à parte 3, os passos para a defesa. Se a ideia é combater uma possível injustiça, a gente tem que fazer isso pelos canais formais, sempre. Anota aí a sequência. Primeiro, lê a notificação com lupa para mapear todas as restrições. Segundo, obedecer a cada uma delas sem nenhuma exceçãozinha sequer. Terceiro, contratar um advogado criminalista que seja fera nesse assunto. Quarto, juntar e organizar bem todas as provas físicas e digitais. E quinto, montar uma estratégia de defesa dupla que funcione tanto para tentar revogar a medida lá no juizado, quanto para apresentar a sua versão no inquérito da polícia. Pensa só na velocidade dessa linha do tempo logo no comecinho do processo. Na hora zero, o BO é feito. Em até 48 horas, o juiz já solta a decisão preventiva e a notificação é entregue de imediato ao alvo. É justamente por causa dessa rapidez toda que a pessoa intimada precisa agir na mesma marcha. Assim, a defesa técnica consegue entrar em campo nos dias seguintes para formalizar o pedido de revogação e colocar a verdade dos fatos na mesa. E a base de qualquer defesa de sucesso é ter provas robustas. As provas digitais, tipo prints de WhatsApp, áudios e histórico de localização, são incríveis para desmentir ameaças e mostrar o real contexto do contato. Já as provas documentais, como laudos médicos, recibos ou processos de guarda antigos, ajudam a escancarar se tem algum conflito civil rolando por trás, tipo uma briga financeira, e as provas humanas, com testemunhas, trazem aquela visão objetiva de quem estava de fora. Juntando tudo isso, o advogado consegue desmontar narrativas inconsistentes como se fosse um quebra-cabeça.
Com esse arsenal em mãos, a equipe jurídica vai para cima, argumentando para o juiz. O foco é demonstrar, por A mais B, que não existe um risco atual ou concreto. Eles vão apontar qualquer contradição óbvia nas falas da acusação ou mostrar se a medida está sendo usada de forma abusiva, como uma carta na manga, num divórcio, por exemplo. Isso abre caminho para pedir a revogação total da restrição ou pelo menos fazer ajustes essenciais, provando que aquela ordem preventiva já não faz mais sentido. E, para fechar, parte 4. Riscos e consequências legais. Essa aqui é, sem dúvida, a pergunta campeã e a que mais dá frio na barriga. A medida suja a ficha? A resposta traz um baita alívio. Não, não suja. Uma medida protetiva isolada não equivale a uma condenação criminal, então ela não suja sua ficha em registros públicos. Mas, fico alerta, o registro dela continua lá, visível nos sistemas internos da polícia e do judiciário para acompanhamento. Aqui temos um ponto de decisão super crítico. Imagina só, aceitar a medida em silêncio e simplesmente ignorar o processo deixa o caminho livre para uma narrativa unilateral criar raízes. E isso pode ser usado como uma arma devastadora numa futura disputa de família. Por outro lado, contestar a medida significa agir. É apresentar as provas, equilibrar a balança da história contada nos autos e, acima de tudo, garantir a proteção de direitos constitucionais que, de outra forma, iam por água abaixo. Mas não dá para relaxar. Os riscos de brincar com as regras continuam altíssimos. Se rolar qualquer pisada na bola com os limites da medida, o resultado pode ser uma prisão em flagrante sem choro nem vela, o que pode virar uma detenção preventiva permanente num piscar de olhos. Isso sem contar que piora demais a investigação criminal paralela e pode complicar absurdamente questões vitais, como manter ou conseguir a guarda dos filhos. Por falar em filhos, a regra não poderia ser mais séria. Se a ordem proíbe contato com ex-parceiro ou ex-parceira, manter a relação com as crianças tem que ser algo tratado estritamente com o juiz. Tentar aquele famoso jeitinho informal para combinar uma visita pelo Zap? Nem pensar. Isso pode, e muito provavelmente vai, ser interpretado como uma quebra direta da ordem protetiva. Agora, uma situação que muita gente pergunta. E se for pura manipulação? O que rola se a acusação for totalmente inventada? Infelizmente, no meio do furacão de um término super complicado ou numa briga feia pela guarda, denúncias vazias acontecem, sim. E quando isso rola, a resposta jurídica tem que ser cirúrgica e bem mais agressiva. Lidar com fatos inventados exige uma tática de choque. Soterrar o boletim de ocorrência inicial com um caminhão de provas. A defesa precisa compilar logs de conversas que contradigam a mentira, provar por A mais B que não tem nenhum risco físico ou psicológico envolvido, protocolar uma defesa blindada no inquérito da polícia e, no momento certo, ir atrás das ações legais cabíveis contra quem inventou a história toda. Resumindo a ópera, bater de frente com uma medida protetiva exige trocar o desespero por uma estratégia fria e calculada. Então, fica a grande questão para a gente refletir. Diante de um cenário com restrições tão severas, a ação estratégica imediata vai ser tomada para proteger a liberdade ou a gente vai deixar uma ordem preventiva temporária virar um peso permanente para a vida toda? A grande lição de hoje é que tomar as atitudes certas consegue rapidinho transformar uma notificação assustadora numa defesa totalmente gerenciável